Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula do terceiro bimestre, cujo tema é Práticas Corporais de Aventura e Esportes na Natureza. Práticas corporais de aventura na natureza. As práticas corporais de aventura são atividades relativamente novas na cultura corporal de movimento. Elas se difundiram e ganharam adeptos a partir da década de 1990, especialmente devido à ampla divulgação pela mídia, à oferta como atividade de lazer e turismo na natureza e à expansão globalizada do comércio em torno delas. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o meio ambiente cria para o praticante e seus desafios constantes, proporcionando inúmeros benefícios físicos e psicológicos, além, é claro, de desenvolver uma maior consciência sobre a necessidade da preservação ambiental. Por ser uma atividade praticada em meio à natureza, está sujeita às condições extremas e adversas, como clima, altura, velocidade, que representam riscos físicos. Por isso, é muito importante ser bem orientada e realizada com segurança e responsabilidade. A gente vai falar um pouco das práticas corporais de aventura urbana, mas a gente vai se detalhar apenas a partir da próxima aula, tá? Elas são realizadas em cidades, em meios artificiais. A gente tem aqui ao lado a figura, né, do exemplo do skate, do slackline e do parkour, tá? Mas a gente vai, como eu já falei, se detalhar nas próximas aulas. Práticas corporais de aventura na natureza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas práticas da natureza, né? Elas são realizadas em ambiente natural, tendo contato direto com a natureza e com o meio ambiente. Exemplos: o surf, mountain bike, corridas de orientação, rafting, canoagem. Sim, há 5 modalidades de esporte de aventura na natureza, mas eu vou dar exemplos de mais 2, tá? Então vamos lá. Número 1, escalada. A escalada é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou em grupo. É uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. Por isso, além da capacidade física bem treinada, é fundamental a utilização de equipamentos que protejam o praticante durante a subida, como cordas, mosquetões, capacetes e calçados apropriados. A gente tem aqui, né, no nosso estado, algumas práticas que acontecem, por exemplo, em Quixadá, né, no Cariri, por exemplo, na Chapada do Araripe, também existem praticantes, né, que executam a escalada. Há 2 tipos de escaladas ao ar livre. Livre, praticada em paredões rochosos. Esse tipo caracteriza-se por utilizar a cavidade das rochas para alavancar a subida. E artificial, aqui o praticante faz uso de ferramentas que o auxiliam em sua progressão, como grampos e estribos. O trekking, né? O trekking nada mais é que uma caminhada realizada em trilhas naturais, curtas ou longas, em terrenos íngremes ou planos. Em Guaramiranga, por exemplo, a gente tem essa prática, né? Algumas pessoas utilizam essa prática. É uma caminhada, na verdade, pode ser realizada por todos os tipos de idade, né? De pessoas, dentro das suas limitações, né, e da especificidade do trek, né. Então, sendo assim, ele é uma modalidade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e em todos os níveis de condicionamento físico. A gente, em Guaramiranga, participou, né, já participei com a minha família, no Parque das Trilhas, né. A gente fez uma caminhada que não chegou a ser um trek, né, uma trilha, 5 quilômetros, porque o trek ele é dividido, né,
E os mais populares são o trek de um dia, que é a caminhada de curta duração, até 10 quilômetros. O trekking de longa distância, o objetivo aqui é a travessia entre dois pontos. Muitas vezes é necessário realizar pernoites ao longo do trajeto. Inclusive, em Guaramiranga, no Parque das Trilhas, tem essa prática, né? As pessoas fazem essa travessia, né? Mas na verdade não chega a ser uma travessia por um período longo, né? As pessoas vão mais para contemplar, fazem a trilha mais longa, mas mais para contemplar também a noite, né? Explorar a noite, acampar. O trekking de velocidade é considerado uma competição, né? O objetivo é chegar a determinados pontos no menor tempo possível. O trekking de regularidade, voltada à competição, onde o objetivo é manter-se no percurso dentro de um tempo definido, né? O surf. Né? O surf é um esporte bastante praticado no Brasil e no mundo, cujo objetivo é deslizar pelas ondas no mar por meio de uma prancha. Atualmente o surf, né, ele foi incluído nas Olimpíadas. Nós tivemos ouro, né, no surf. Então a cada dia a gente vai mais ganhando adeptos do surf. Inclusive essa modalidade eu vou também me detalhar numa aula apenas com ela, né? Então, é um esporte que contribui para a melhora do condicionamento físico e capacidade respiratória, ao mesmo tempo em que permite um contato direto com a natureza. Atenção, gente, só pode praticar surf quem nada, quem sabe nadar, né? A gente tem no surf condições adversas naturais, né? O vento, a maré, temos também o contato com o mar e os habitantes do mar, né? A gente precisa conhecer, ter entendimento e ser orientado por um instrutor qualificado. E digo mais, em ambientes de surf, deve haver sempre um salva-vidas para caso ocorra alguma intempérie, né? A gente é humano e a gente está dando com algo natural. A gente precisa sempre ter muita consciência disso. O rafting. O rafting é um esporte de aventura na natureza que consiste em descer as corredeiras do rio em um bote inflável. Embora não seja uma modalidade que exija alto nível de condicionamento, o rafting demanda equilíbrio, concentração e força nos braços para manter-se firmes dentro do bote. E, se eu não me engano, em Goiás, né, existe alguns praticantes do rafting, mas eu não tenho certeza. Goiás, Foz do Iguaçu, tá bom? É bom vocês darem uma pesquisada, quem tiver interesse melhor em saber sobre essa modalidade. Então, o grau de dificuldade do rafting segue a escala internacional de dificuldades dos rios, olha aí. Eles vão, mais um elemento da natureza, né, que vai estar, a gente vai ter que estar entrando em contato, seguindo orientações, respeitando. Classe 1, fácil, em águas rápidas com poucas obstruções. Classe 2, iniciante, corredeiras diretas com manobras ocasionais. Classe 3, intermediário, corredeiras com ondas moderadas e irregulares. Classe 4, avançado, corredeiras intensas em águas turbulentas. Classe 5, especialista, corredeiras extremamente longas e com muita obstrução. E classe 6, extremo, nível de dificuldade extremo e muita imprevisibilidade. Trechos classificados nessa classe devem ser evitados. Então, existem pessoas que já praticam há muito tempo, né, e mesmo assim devem ser evitados essas práticas, né? Mas para os aventureiros, sempre um desafio a mais. O arvorismo. O arvorismo é uma modalidade de esporte na natureza que pode ser praticado por qualquer pessoa em busca de uma aventura menos radical e um pouco mais tranquila. No arvorismo, o indivíduo caminha por plataformas colocadas no alto das árvores com auxílio de cabos e cordas. E, ao final, a descida é realizada por uma tirolesa.
O trajeto pode apresentar um certo grau de dificuldade, mas nada que exija grande esforço dos praticantes. O arvorismo é ideal para aqueles que querem testar sua concentração e equilíbrio, além de superar os seus próprios limites. Também a gente encontra, né, arborismo em Guaramiranga, tem também na Serra, aliás, em Guaramiranga, no Parque das Trilhas, né? E no Cariri também, na Chapada do Araripe. Existem duas modalidades de arvorismo, que é o arvorismo acrobático, onde o grau de dificuldade vai aumentando durante o percurso e é necessário equilíbrio e coordenação. E o arvorismo contemplativo, o trajeto é amparado por proteções laterais e plataformas mais firmes, diminuindo assim a dificuldade e os desafios. Corrida de orientação, ou seja, não está dentro daquelas 5 modalidades, mas eu quis trazer para vocês. Apesar de pouco popular no Brasil, a corrida de orientação é um esporte bastante praticado em outros países, como a Suécia, a Finlândia e a Noruega. O esporte surgiu em 1912 com atletas de atletismo que antes apenas corriam. A modalidade chegou ao Brasil em 1970 e passou a ser mais conhecida na área da educação física a partir de 1974, quando a Escola de Educação Física do Exército a incluiu em seu currículo. O objetivo do esporte é passar pelos pontos de controle de um terreno no menor tempo possível, com auxílio apenas de um mapa e uma bússola. A leitura do mapa é essencial para os praticantes da modalidade. Nele, diversas simbologias dizem, entre outros, a rota a ser traçada e os obstáculos do caminho. Também vou dar um exemplo, né, do No Limit. Eu nem sei se houve alguma prática de corrida de orientação, mas seria mais ou menos um desafio, né, onde os praticantes eles precisam ter uma orientação com a bússola, com o mapa. É uma prática feita pelos os grupos de treinamento da polícia, do exército, mas essa modalidade de orientação de precisão, em que o tempo é substituído por precisão e raciocínio. Então, existe a modalidade de orientação de precisão, que o tempo é substituído por precisão e raciocínio, o que permite a prática desse esporte por pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, aí há a inclusão. Então, é um esporte inclusivo, que trabalha a capacidade técnica dos praticantes e apura a orientação fina. Geralmente são utilizados mapas em escalas maiores, mais detalhados e precisos. Com o isolamento social em virtude da pandemia, né, tornou-se mais comum a modalidade de orientação virtual, que é semelhante à orientação de precisão, onde os participantes devem observar a cena e identificar o prisma correto de acordo com o mapa. Mountain bike. Mountain bike é feito em trilhas. Não é possível ter o apoio de alguém com facilidade caso aconteça algo na pista. Por isso, esses ciclistas costumam ter um conhecimento razoável de sua bicicleta para saber ajustar pequenos problemas na hora e assim continuar a prova tranquilamente. Geralmente, a pista possui de 4 a 6 quilômetros e são obrigadas a terem pelo menos 85% de elevações e declives, sobrando apenas uma pequena parte plana. Isso faz com que o atleta faça um esforço maior para finalizar a prova, levando em média de 1h30 a 1h45 até o final. Canoagem. Enquanto esporte, também foi medalha, nós trouxemos, né, uma medalha. A canoagem tem pouco tempo de existência. Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na Alemanha em 1936. Dentre as várias modalidades existentes, destacam-se o freestyle, canoagem oceânica, caique polo, maratonas canoagem, velocidade, canoagem slalom. As duas últimas são modalidades olímpicas. No Brasil, o esporte é regulamentado pela CBC, Confederação Brasileira de Canoagem, responsável por organizar as competições e determinar os campeões de cada modalidade. A Confederação Brasileira de Canoagem foi instituída em 1988. A canoagem velocidade apresenta-se em canais construídos artificialmente, com 2.000 metros de comprimento e 3 metros de profundidade.
A canoagem slalom, modalidade olímpica desde 1992, é praticada com kayaks ou canoas em águas rápidas, em percursos que variam entre 250 e 300 metros. A canoagem turismo e aventura é uma especificidade que não se inclui nos padrões de esporte de competição. Então, existe a canoagem só turismo, né? Só aventura. É mais para explorar a natureza, para contemplação, né? Sem o viés de competição. Seu objetivo principal é a aproximação do homem com a natureza, de acordo com o especialista e adeptos do esporte, o mesmo proporciona benefícios físicos e psicológicos. E aqui a gente vai encerrando com meu muito obrigada. Eu desejo a todos, espero que estejam todos bem, né? Desejo a todos um bom retorno, né? Um bom início de semestre, que a gente possa, vocês possam trazer nas interações os questionamentos, as reflexões, curiosidades, também se sintam à vontade em pesquisar, em se inteirar melhor dos assuntos, tá? E a gente retorna na nossa aula de interação. Beijo grande, fiquem com Deus.